Hoje, na maioria dos casos, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas essa palavra ela se perde. Ou seja, essa palavra não traz edificação na vida da pessoa, não porque a palavra ela não edifique, mas porque a pessoa está com o coração totalmente voltado para outros interesses. Eu quero abordar com você hoje algo muito importante, a qual o Senhor Jesus ele tratou nas suas caminhadas, né? Ele usava sempre parábolas, exemplo. Eu quero tratar desse assunto. Pessoas que, embora entregaram as suas vidas para Jesus, mas não conseguem permanecer e nem dar frutos, né? Não conseguem frutificar, não conseguem alavancar na sua vida espiritual. Então é algo que acontece muito nos dias de hoje e isso eu quero abordar com você. Vemos no dia a dia muitas polêmicas, muitas situações que são constrangedoras para quem serve a Deus. Testemunhos que não agradam o reino, que não cooperam com o reino, testemunhos que escandalizam o nome de Jesus. E isso, para quem é cristão, não se pode estar acontecendo. O nosso coração, de acordo com a parábola de Jesus, ele é tido como um terreno. Jesus trabalha em cima da parábola do semeador, a qual a gente vai agora tratar, como um terreno. Nosso coração ele é um terreno. E é necessário que o nosso coração ele esteja apto para que nós, ao recebermos a palavra, nós possamos permitir que ela germine e que ela venha a gerar frutos. Então eu quero que você acompanhe comigo. Em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus começa a abordar a parábola do semeador. E ele fala sobre 4 tipos de terreno a qual aquela semente cai. Ele fala sobre a semente, no caso, que caiu à beira do caminho. Ou seja, a beira do caminho ali se torna um tipo de terreno. Logo mais ele fala da semente que caiu em pedregais. E aí é outro tipo de terreno. Também ele fala da semente que caiu em meio a espinhos e ele fala também da semente que caiu em uma terra fértil. Isso é muito interessante e nos traz algo a observarmos. O Senhor Jesus, na explicação da parábola, ele pontua cada um desses terrenos e fala o que é que acontece nesses terrenos. Logo, eu quero deixar claro que os terrenos aqui, os locais onde a semente ela cai, onde ela fica exposta, é o coração do homem. O coração do homem é onde a palavra ela tem a tendência de germinar, crescer e dar frutos, ou também de morrer. Mas isso cabe a quem recebe a mensagem. Quero que você acompanhe comigo em Mateus 13, 19. Jesus diz assim, na explicação da parábola: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o primeiro terreno foi aquele a qual eu falei da semente que caiu ao pé do caminho. Ou seja, uma pessoa que recebe a mensagem, que recebe a palavra em seu coração, mas o maligno vai e toma aquela mensagem e não germina e não frutifica, e a pessoa acaba que não tendo nenhum tipo de resultado. E vemos isso hoje. Quantas pessoas não ouvem a palavra de Deus, mas Satanás ilude aquela pessoa com pensamentos, com ideias, com subjeções, e acaba que aquela pessoa não consegue se firmar na palavra. Ou seja, a palavra dentro dela não tem o efeito apropriado. A culpa é do terreno a qual a palavra foi semeada. Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, que é a semente do Senhor, e ela entra em nós, cabe a nós tratarmos com essa semente. Cabe a nós tomarmos a decisão de cuidar dessa semente,
venha surtir o verdadeiro efeito. E muitas pessoas se encontram nessa situação. Cristãos que entregaram a vida para Jesus, mas o maligno ainda continua ali, tirando tudo que aquela pessoa ouve. Não há transformação, porque foi arrancada a semente. Apenas é uma vida aparente, mas na essência ela não é e nunca foi tocada pela palavra de Deus. É apenas uma pessoa religiosa. Ela continua ali indo no culto, talvez, mas a palavra não surte o efeito. É uma pessoa de aparência. Quantas pessoas você não vê assim? Quantas pessoas não vemos assim? Pessoas que não frutificam. Vemos que o inimigo trabalha na vida da pessoa, sutilmente. E ele fala no versículo 20, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe até com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Esse caso aqui são aquelas pessoas que entregam a vida para Jesus e por meio dos seus familiares, talvez, não concordarem que aquela pessoa é cristã, que ela é crente, que ela passou a viver o que Jesus ensina. Acaba que aquelas palavras ali, aquelas induções na vida da pessoa, fazem com que ela abandone a sua fé. Ou seja, então aquele coração, aquele terreno é um terreno pedregoso, né? Então não há como a palavra ter a sua eficácia em um coração desse. Não há como. E o Senhor Jesus também agora vai falar sobre o terreno, sobre o coração que é espinhos. E foi semeado também entre espinhos, e que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e as seduções da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse é o caso também daqueles tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o seu status social, o dinheiro, as amizades, traz uma certa influência e aí ela coloca na balança e vê que não, num ponto de vista dela, que não vale a pena largar tudo aquilo por causa da palavra. Então, a sedução das riquezas, né, dos prazeres, das influências, causam que aquela pessoa ela abandone a palavra. Então, é tratado como coração de espinhos. Jesus trata aqui como uma pessoa que tem um coração semeado a espinhos, né? Ela não é produtiva. A palavra de Deus entra, mas a palavra é sufocada por meio dessas influências em volta dela. Então, no versículo 23, Jesus vai falar da semente que caiu na terra boa, que esse sim é o ponto mais importante da mensagem e a qual nós precisamos nos atentar. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e aprende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Então, irmãos, esse terreno, esse coração, sim, foi o coração que recebeu a semente da palavra do Evangelho, e aí ela germinou e frutificou e ela produziu. Nós temos que ter o máximo de cuidado para não nos encaixarmos com os 3 tipos de terrenos anteriores, para que não sejamos pessoas infrutíferas na presença de Deus, para que não sejamos pessoas que não cooperem com o reino de Deus. Vai chegar um momento que nós deixaremos esse corpo e nós nos depararemos com o espiritual, que é a verdadeira realidade, né? A realidade não é essa que nós vivemos nesse mundo. A realidade está por vir, que é a eternidade. A eternidade já se fala, eternidade, não tem tempo, né? A gente vive por algum tempo aqui, no máximo o ser humano vive aí 100 e poucos anos se viver, e logo a gente vai sair desse corpo. A gente vive um período aqui, mas logo vai sair do corpo. E o que interessa para quem teme a Deus e existe a expectativa em seu coração da volta de Jesus, uma vida eterna com o Senhor Jesus, então ele se atenta para a eternidade. Então, nesse momento, vai valer muito, né, a questão de termos tido uma vida na presença de Deus, ouvindo a palavra e sendo pessoas frutíferas que produzem.
vemos hoje muitas pessoas, lamentavelmente, tendo vivido o contrário de tudo aquilo que Deus espera das pessoas. Então, nós temos que ficarmos atentos para aquilo que está em nosso coração, para aquilo que vivemos, para aquilo que somos. Não podemos deixar que as circunstâncias dessa vida venham nos tocar, nos mover, nos transformar em pessoas desobedientes à palavra. Certo? Então, a mensagem que eu tenho para você, que está vendo esse vídeo, e ter o seu tempo para ouvir essa palavra, que você seja uma pessoa que tenha um coração frutífero e não um coração estéril na presença de Deus. A sua família, a sua casa, as suas influências, as pessoas que estão ao seu redor, não podem ser obstáculos na sua vida com Deus. Não pode lhe impedir que você viva para o Senhor Jesus. Seja uma pessoa que, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, venha estar produzindo para o reino. Porque a nossa esperança não está nas coisas dessa vida. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Um dia, quando sairmos do nosso corpo, sairmos desse mundo, nós possamos habitar com Ele eternamente. Então, meu irmão, essa é a mensagem que eu tinha para deixar o seu coração. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário, envie esse vídeo para outras pessoas e assim você pode estar abençoando também outras pessoas. Seja uma pessoa que tem um coração frutífero. Receba a palavra, assim como você recebe ela de graça, viva ela e também promova a outros. Que Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus.